Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo ao Leandro Consentino, que fez a seguinte pergunta: como é que a gente faz para deixar plana uma prancha que tem largura maior do que a largura da nossa desempenadeira, tá? Pergunta muito boa, porque em geral a gente consegue comprar em agora, maio de 2018, desengrossos com largura de 30 centímetros, 12 polegadas, na casa dos R$2.000. Um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, mas em torno desse preço. Se a gente pensar numa desempenadeira de 30 centímetros de largura, a gente vai pagar um tanto a mais do que isso. Alguma coisa em torno de R$3.000 a R$4.000 numa máquina usada, em bom estado, e um tanto a mais numa máquina nova. Então, em função disso, muita gente, quer porque não tem espaço, quer porque não tem dinheiro para comprar uma desempenadeira de 30 centímetros, compra uma desempenadeira de robista, né, com uma largura menor, por exemplo, 20 centímetros. Então, nesse caso, como é que a gente faz para passar, por exemplo, uma prancha de 30 numa desempenadeira de 20 centímetros de largura? Tá? Tem um método, pessoal, funciona, né, tanto que eu vou mostrar para vocês. A única restrição é o seguinte: a gente não pode usar esse método para pranchas cuja largura seja superior em mais do que 50% da largura útil da minha desempenadeira. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma desempenadeira de 12 centímetros de largura, tá? Largura útil, você só vai poder aplicar esse método para peças de até 18 centímetros. 50% a mais. Se a tua desempenadeira for uma desempenadeira de 20, você só vai conseguir aplicar esse método para peças até 30 centímetros, 50% a mais, ok? Tudo que você vai precisar para usar o método é, primeiro, tua prancha, um rolo de fita, aliás, não é um rolo todo, né? A gente não vai gastar tudo isso, mas fita dupla face e uma prancha de apoio que deve ter a largura da tua desempenadeira e o comprimento cerca de 5 centímetros maior do que a prancha que você vai desempenar, que você quer deixar plana, ok? Além disso, vou precisar das duas máquinas, a desempenadeira e o desengrosso, certo? Então, nós vamos começar agora a execução, passo a passo, para vocês aprenderem a fazer. Muito bem, agora a gente vai começar o processo, só que antes de executá-lo, eu vou explicar no que ele se baseia. O segredo é a gente criar na nossa prancha uma área suficientemente plana para que a gente possa anexar a ela uma base que vai servir como referência para a gente poder passar a peça com esta base no desengrosso. Quando eu me referi a uma largura de prancha que não pode ser superior a 50% da largura útil no nosso desempenho, o que eu quis dizer, em outras palavras, foi que nós precisamos de uma área ampla para garantir um mínimo de estabilidade para a prancha, para que ela seja usinada no desengrosso. Se eu tiver uma base aqui pequena e eu tentar passá-la apoiada na minha base auxiliar no desengrosso, ela pode fazer isso aqui, tá? Ela pode dobrar, né? Ela pode ser forçada a dobrar no desengrosso e aí eu não vou obter a minha superfície plana. Então eu vou gerar aqui uma superfície plana que vai ser anexada, vai servir para eu anexar uma base que vai me permitir fazer a usinagem no desengrosso, tá? Ao longo dos passos aqui vocês vão ver a geração dessa base e o processo vai ficar mais claro. A primeira providência é eu usinar um canto, mesmo que a peça não esteja plana, para eu ter uma referência contra a guia, tá? Então eu vou começar fazendo a usinagem de um dos cantos da minha prancha para ter essa referência, para depois usinar o rebaixo que eu vou fazer, ok? Então, a gente vai fazer isso agora.
Uma coisa importante, eu vou usar aqui a mola para facilitar a minha vida, tá? Mas quem não tiver a mola, basta apoiar com cuidado a mão na prancha para garantir o esquadro contra a guia. Na realidade, isso é um esquadro relativo. A nossa maior preocupação está em gerar uma lateral reta aqui para servir para guiar a minha prancha na usinagem do rebaixo que eu vou fazer, ok? Muito bem, eu retifiquei este lado aqui para eu ter uma referência reta que me permita fazer a usinagem do rebaixo de uma forma contínua para eu poder colocar aqui a minha prancha de apoio, a minha prancha auxiliar de apoio. A nossa Camera Woman vai mostrar esta superfície como ela está retificada. Apesar dela parecer cheia de buracos e tal, isso aqui, pessoal, são só as diferentes cores da madeira. Aqui não tem nenhum buraco, isso aqui tá lisinho, retinho, ok? Muito bem. Vou mostrar agora que nós estamos com uma largura útil de usinagem de 20 centímetros para simular uma desempenadeira com essa largura, tá? Nossa Camera Woman vai mostrar aqui os 20 centímetros de largura útil. Ok? E agora eu vou fazer a usinagem do rebaixo, que vai servir como uma base, né, um plano no qual eu vou prender a minha superfície auxiliar que vai permitir a usinagem no desengrosso. Vamos fazer isso agora. Muito bem, eu estou agora com a minha superfície retificada, aquela que eu vou usar para fixar a base auxiliar, que vai me permitir usinar o outro lado lá no desengrosso. Para que ninguém duvide de que a superfície está aqui e veja o degrau que eu criei, eu vou pedir para a nossa Camera Woman dar um zoom nessa encrenca. Ok? Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos colocar aqui fita dupla face para que a gente fixe essa peça na base auxiliar para a gente poder levá-la lá para o desengrosso e fazer a usinagem do outro lado. Vamos fazer isso agora.
vou correr ali, pegar a minha base auxiliar e volto em alguns segundos. Aqui está a minha base auxiliar, é um compensado de 15 ou 18, vamos ver aqui, 15, tá? Era o que eu tinha aqui fácil mais à mão. Ele é um pouquinho maior do que a prancha no comprimento. E agora estou fazendo aquela pressãozinha carinhosa para garantir que a prancha está presa ao meu compensado. Aqui está, vejam, a largura que eu tenho aqui sem o apoio, ela é inferior a 50% da largura que eu tenho apoiada. Foi aquela regrinha a qual eu me referi para vocês, tá? E agora a gente vai levar a peça para o desengrosso para retificar essa parte de cima, ok? Vamos lá? Muito bem, eu estou aqui com a peça montada na minha base auxiliar. Fiz essa medida da espessura, estou com 53 milímetros de altura, incluindo a base auxiliar. E aí eu regulei a mesa do meu desengrosso de tal forma que eu tenha uma altura de usinagem aqui de 52 milímetros. Então eu vou tirar 1 milímetro nessa primeira passada e depois eu vou fazer passadas subsequentes até que essa superfície aqui esteja retificada para ela poder servir de base para eu virar a peça e aí fazer a usinagem do outro lado. É isso que eu vou fazer agora. Agora que eu tenho essa face aqui retificada, plana, eu posso usá-la como referência para fazer a usinagem do outro lado. Basta eu retirar a minha base auxiliar, aquela que eu tinha colocado aqui com fita dupla face, e aí, usando esse lado contra a mesa do desengrosso, eu retifico, eu faço a usinagem do outro lado, e aí eu tenho a minha prancha aplainada com as duas faces planas e paralelas. Então vou soltar essa encrenca aqui e vamos fazer a usinagem do outro lado para mostrar o resultado final. Ficou bom pra...
terminei a usinagem da face e agora eu vou pedir para a nossa camerawoman dar um zoom aqui para mostrar a prova do crime. O mesmo se repete ao longo de toda a prancha, tá? Tá tudo bonitinho, tudo planinho, certo? E aí a gente conseguiu, usando esse truquezinho de usinar um pedaço e aquela superfície auxiliar, respeitando a regrinha dos 50%, retificar a outra face, usar ela como base e aí retificar essa face. Portanto, desempenhadeira estreita não é impedimento para a gente fazer a retificação da superfície. Ok? Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior Marcenaria Fina no Facebook ou no YouTube, ou então, fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?